Porque anunciar o evangelho não é escolha, é missão. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Rota 916, o seu melhor podcast de estudo da Bíblia. A gente vai trabalhar mais um pouquinho sobre a história de Josué. A gente está avançando um pouquinho mais nos livros da Bíblia e essa temporada a gente decidiu se aprofundar ainda mais nesse livro de Josué, né? E antes da gente mergulhar no tema de hoje, missão que você tem aí do outro lado é já ativa o sininho, já curte o canal, ou já ativa o sininho, já se inscreve no canal, curte esse vídeo, porque se você deixar para depois você não vai. Então essa é uma forma da gente poder alcançar novas pessoas. Se às vezes você tem vergonha, né, de não tenho a minha boca, não sou homem de lábios eloquentes, como diz Moisés, você pode ajudar a levar esse evangelho para mais pessoas e assim Jesus voltar o quanto antes. Então nos ajuda com isso, por favor, tá? Isso vai ajudar o Rota 916, né, a alcançar mais pessoas e vai te ajudar a ser ministro do evangelho. Eu sou o Vitor. Na maioria das vezes eu não me apresento. É a terceira vez que ele fala o nome dele já. Então, é pra compor o restante das outras temporadas que eu não falei, entendeu? Mas eu sou o Vitor, muito prazer. Aqui a gente tá com uma mesa de peso, uma mesa consagrada para poder falar desse assunto com vocês. Então eu tô aqui do meu lado esquerdo, Danilo. Opa, fala galera, o livro de Josué tá bem interessante, tá bacana, a gente vai aprender mais um pouquinho hoje. Bom demais, a gente tá com o Gregory na minha frente. Também, da mesma forma do Danilo aí, lição muito bacana, muito legal, vamos pra cima. Maravilha, e aqui na minha diagonal é o Jonathan. Rapaz, eu tava pensando aqui, parece que faz um tempão que eu não sento aqui já. Mas é porque o último episódio eu não participei. É verdade, a gente demorou ainda pra gravar esse de segunda-feira. Mas estamos aí mais uma vez. Como vocês disseram, né, tema muito bom, só aprendendo coisas novas e amém, pela graça uma visão diferente de interpretar as histórias. Para fugir um pouco do protocolo, a gente está com o Lohan e o Vitório nos bastidores e vamos falar um pouquinho aqui de um conflito que pra gente já tá batido, a gente já sabe que acontece, mas a gente hoje vai querer trazer um pouquinho mais de informação sobre o conflito por trás de todos os conflitos. Isso. Josué, a gente viu no último episódio que o Josué ele é dividido em algumas partes, né? Então, basicamente, metade de Josué, vamos simplificar, era a conquista, era falando de todas as conquistas que eles tiveram, né? Porque Canaã não era uma terra só, era uma geografia, cidade, né? Era uma geografia, isso mesmo. Geografia. E parte dele vai ser a divisão. Então, depois que eles conquistaram, eles têm que dividir entre todos os povos, né? E deixar certinho. Então, basicamente, tem isso. Então, para ter conquista, teve que ter conflitos. E a gente vai estudar um pouquinho mais sobre o conflito por trás de todos esses conflitos. Mas, antes de mais nada, é muito bom a gente chamar o Espírito Santo para estar aqui com a gente. Presença de Deus. Danilo, você ora pra gente? Sim, com certeza. Vamos lá, você que está com a gente, participe também dessa oração. Pai querido e santo, Deus eterno, Deus maravilhoso, longânimo, compassivo. Obrigado, Pai amado, porque Teu Espírito nos guiou mais uma vez de realizar um trabalho magnífico, que é falar do Evangelho. É falar de Jesus, falar da Bíblia. E nós estamos aqui nos doando, Senhor Deus, então que o Teu poder venha dos altos céus para nos abençoar e nos capacitar. E que as pessoas que estejam assistindo, Pai amado, de alguma forma sejam atingidas também. Queremos primeiramente ter a nossa transformação e entender que o conflito cósmico que existe, Senhor Deus, ele é a luta contra o bem e o mal. E obviamente nós queremos que não somente nós aqui, mas todos que nos assistam também optem em ficar ao lado do bem, que é ao lado de Jesus, ao lado do Senhor. Faça-se presente conforme o Teu querer e a Sua santa e bendita vontade. Tudo isso nos pedimos e muito mais te agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém. 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 Vamos lá então, meu povo, vamos separar aqui um primeiro tema pra gente. Eu já tive algumas experiências de ver filmes, né? E eu lembro até hoje, um dia que eu queria assistir o filme Pantera Negra no cinema, e aí a gente foi inventar de comer antes, e aí demorou pra caramba pra sair a comida, a gente tava no shopping, e aí o problema é que aqui na onde a gente tá, na cidade de Santa Bárbara, tem 2 shoppings, e aí a gente vai praticamente em um pra comer, e vai em outro só pra poder assistir. E foi exatamente o que aconteceu, a gente pediu em um e tinha que se deslocar pro outro. E aí chegou lá, eu lembro exatamente do Pantera Negra, que eu passei um tempão, porque eu não tinha entendido o início do filme. Porque eu não peguei o início do filme, eu peguei quase que, tipo assim, depois de uns 15, 20 minutos o filme, sabe?
Estava muito bravo naquele dia. E por que eu tô falando, né? Porque quando a gente vai olhar a questão das guerras em si, é como se a gente entrasse no cinema com um filme já na metade. Você vê a guerra acontecendo, mas você não sabe o porquê da guerra, ou por que tá acontecendo aquilo, para que lado vai, por que o outro tá querendo atacar tal lugar. Você precisa desse contexto, né? Entender o que tem antes. E para entender Josué, a gente literalmente vai ter que voltar ao início. A gente vai ter que entender onde o conflito começou, tá? E olhando assim, eu vou pegar até a Bíblia aqui para trazer esse ponto pra gente. Em Josué, tá? Deixa eu ver. Josué 5, se eu não me engano. Josué 5, do 13 ao 15. Isso, do 3... Cadê? 13. 5, 13 ao 15. Tô em Juízes. Josué 3. Ó, na minha Bíblia diz assim, ó, Josué... Todas as vezes que oportunidade que eu tive de bater nesse microfone, eu bati. Josué 3. Josué 3, do 5 ao 15. Diz assim, ó. Disse Josué ao povo, Não é... É 5 do 3. Ei, cara. Capítulo 5. Eu achei estranho também, mas... Eu tô aqui falando e ele tá insistindo no 3. Eu falei, mano... Eu tô com 3 na cabeça, velho. Do 13 ao 15. Certo? Isso, certo. O que acontece? Pra quem não se lembra, tá? No último episódio a gente comentou um pouco isso, a gente falou, mas no Josué ele teve um episódio onde ele tá indo, Josué não é só Jericó, né? A gente tem que lembrar disso, não tem só esse episódio. Josué assume a liderança daquele povo e Deus pede pra ele atravessar o Mar Jordão, né? o Rio Jordão. E aí acontecem algumas cenas, algumas questões. Seria muito importante se você voltasse lá para ouvir, né? E a partir daquele momento inicia-se a jornada daquele povo, né? Depois disso, você vai ver no capítulo 5 que a gente vai ler agora. A gente está indo pro 13, mas você vai ver que teve um ritual entre eles ali, né? Eles celebram a Páscoa. E aí no 13 diz assim: estando Josué ao pé de Jericó, então tá ali bem pertinho, né, de acontecer o que aconteceu, levantou os olhos e olhou. E eis que achava em pé diante dele um homem que trazia à mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele, né, e disse: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? E aí respondeu ele: não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe dos exércitos do Senhor a Josué: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Por que eu quis dar esse contexto, né? Basicamente, Josué, olhando aquele homem, pergunta: é amigo ou inimigo? Basicamente assim, né? De onde você tá? Você tá deles ou é nosso, né? Por quê? Porque entrariam os conflitos agora. Eles iam ter que tomar as terras e tudo mais. E aí a pergunta que eu queria trazer para vocês, mediante essa introdução, é: se a Bíblia fala que vai ter conflitos, né? Mas ela apresenta que o conflito começou lá no céu, a gente tem esse contexto na Bíblia, o que isso muda na forma da gente entender essas guerras aqui de Josué? O que isso influencia? A maior influência que eu acho que a gente pode trazer aqui é a maior guerra que já iniciou no céu, né? O conflito de Satanás versus Deus. E aqui não é bem o fato de nós estarmos envolvidos em uma guerra e trazer aquela frase clichê que Deus vai travar nossas batalhas. Ok, bacana. Mas aqui acho que o ponto raiz dessa pergunta, ela está trazendo mais a questão da batalha do bem contra o mal. E aí você vê que... Eu queria só fazer um adendo aqui também, que assim... Esse anjo, você vê que... Você leu o verso 15? Eu li o 15. Você tá 14, não foi? Não, li o 15. Respondeu-lhe o príncipe do exército. Então, você vê que existe uma situação ali que acontece, quero destacar para depois dar uma continuação aqui, trazer para os meninos. Existe uma situação em que Josué ele se prostra diante desse anjo e esse anjo ele não recusa a adoração. O mesmo anjo não é o mesmo anjo que tem lá em Apocalipse 19, de 9 a 10, e depois Apocalipse 22, em que João se encontra com um anjo e na hora que ele vai se prostrar, o anjo fala: não, se levante porque eu sou servo como você. Então o que a gente entende aqui? A gente entende e deixa muito bem claro para nós que não era um anjo qualquer, era Cristo Jesus.
aparecendo para Josué e falando para Josué. E essa frase aqui, cara, quando eu tava estudando, ela me arrepiou inteira, porque eu fiquei imaginando eu diante de um problema na minha vida, diante de uma guerra, de algo, de um conflito em que eu humanamente não poderia sair dele. E aí vem Jesus, né, e vira e fala assim, porque essa frase aqui que ele fala assim, ó, eu sou o príncipe do exército e acabei de chegar. Cara, isso dá uma paz. Acho que Josué, ele se sentiu. Por isso que a gratidão dele foi se prostrar. E aí, então, trazendo a resposta direta da pergunta, aqui a Bíblia está deixando bem claro, quando nós falamos de guerras, em que envolve justamente aqui Deus, pessoalmente, falando com Josué, é a batalha contra o bem e o mal. E aí, pergunta fica, para que lado a gente vai estar? Que escolha vai ser a nossa? É interessante que, se você pegar ali o contexto do livro, né, de Josué, sem estudar nada a mais, né, você vai perceber que parece que eles estão começando, agora que vai começar a guerra, né? Agora que o filme começou, né? Só que aí essa pergunta nos lembra que essa guerra já começou lá atrás. No início, né? Exatamente. Lá atrás. Então eu vejo que esse contexto já se mostra ali, então, que pra gente entender que o que está acontecendo aqui é só um reflexo do que já vem lá de trás. Isso. E uma coisa interessante, por que o povo do Egito sofreu tanto? Porque era o povo, um dos povos que da região mais perverso, mais afastado de Deus. E o povo da terra ali também tinha muitas coisas que já não estavam muito afastados do que Deus queria. Então, assim, eles precisavam ter essa guerra ali para tomar a terra, mas também era uma guerra contra o bem contra o mal. Então, por isso que Jesus se apresenta ali para ele naquele momento, mais uma vez, né, que já está desde lá de trás junto, mas fisicamente ali, para ele ver que Deus estava com ele todo o tempo, e a luta não era só entre a terra, ali, só para pegar agora, só pela terra. Essas guerras, essas batalhas, elas trazem muito mais pra gente. O Vitor falou um negócio muito bacana na introdução, que para eles conquistar, toda conquista é acompanhada de um conflito. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas é verdade. Primeiro, a vitória em Cristo que nós buscamos. Qual é o nosso maior conflito? Com o pecado, com as nossas escolhas. Então, realmente, toda conquista, ela ou gera um conflito ou teve um conflito. E eu acredito piamente que toda vez que a gente vai para a Bíblia e Deus deixa explícito os conflitos e as guerras, é justamente para nos ensinar que existe um conflito que eu tenho um conflito comigo, um conflito com o pecado, para que eu tenha a conquista no final, que é a volta de Cristo, e viver eternamente com Ele. Então, toda vitória é seguida de uma conquista. Perdão, toda conquista é seguida de um conflito. Sim, eu concordo com você, e só que ao mesmo tempo, se você vou voltar um pouquinho, ir para frente um pouquinho, você vai ver que o povo precisou de guerrear porque murmurou no deserto. Sim. Porque senão, o que ia acontecer lá? Deus, eles não iam precisar de guerrear, não ia precisar de entrar em batalha. Perfeito, esse é um ponto interessante. Mas não era isso que eu queria falar. Eu queria puxar pro lado das guerras, porque aqui a pergunta, quando chegou essa pergunta para mim, eu fiquei pensando o que muda de eu olhar a guerra em Josué. As guerras de Josué era conflito armado ali, o povo estava se pegando. Por que tem guerras no mundo hoje? É tudo por causa de egoísmo, por causa de poder, por causa de espiritualidade, mas não na questão do que nós estamos falando aqui agora. Religião, né? É de religião. No Oriente Médio. Sim, é uma questão de espiritualidade também, vamos dizer assim, lá da religião deles lá, né? E aí se você olhar só dessa forma, você vai ver que as guerras de Josué era a mesma coisa das guerras de hoje. Só que não. Se você olhar com um olhar nu e cru, você vê dessa forma. Uma guerra que, igual acontece hoje, aconteceu lá na história do livro de Josué. Só que quando veio a pergunta, o que a guerra no céu traz de entendimento para as guerras do livro de Josué, é exatamente isso. Não tem nada a ver com conflito territorial. O povo não queria só tomar por tomar e falar que eu sou melhor que você. Era um povo que escolheu estar do lado de Deus, e o povo que era pagão e nem queria saber quem era Deus. A luta contra o bem e o mal. Sim, e a luta, isso aí, é a luta contra o bem e o mal, e Deus
na frente deles, conduzindo e daqui a pouquinho nós vamos ver que vai ter uns deslizes aí. Ele já tentou antecipar o roteiro umas 2 vezes ali. Exatamente. Ele já deu um tiro lá no final. Queria só fazer um adendo que vocês foram falando e aí me trouxe esse vislumbre, né, para o nosso bate-papo, uma reflexão simples que eu peguei agora, que foi assim, se a gente olhar o restante não, né, o anterior de Josué aqui, que a gente já viu em alguns momentos, todo momento ele estava próximo de Moisés, ele estava ali, tipo, ele viu tudo acontecer, ele viu Deus falando, ouviu, né, provavelmente Deus falando, não sei se entendeu diretamente, mas viu o que estava acontecendo, né, você estava sempre ao lado de Moisés. E na passagem do bastão, ele não ouviu, em nenhum momento, Deus... É que assim, ó, como eu posso dizer, vocês têm irmão, né, não sei se essa... É tipo, eu nunca tive nenhum problema com relação à motivação, no sentido, se junta, vamos pensar num time, se vem um técnico no time, junta aqui e fala assim, gente, vamos lá, vocês são bons e tudo mais, eu pego pilha com todo mundo. Mas tem gente, a gente sabe que o ser humano, tem gente que precisa que alguém individualmente vai lá e fale com ele. Então, tipo, estamos no time, não, vamos lá. E aí, se o técnico não for lá e falar com o Jonathan, por exemplo, o Jonathan ainda não tem toda essa força, tipo assim, será que vai dar mesmo? Por que eu tô falando isso? Porque em nenhum momento Deus falou diretamente com Josué. Pelo menos eu posso estar enganado até aqui, mas em nenhum momento Deus meio que apostou as fichas em Josué, só falou, vai. Quando eu falo nenhum momento, não motivou diretamente ele, assim, né? Só falou assim, eu vou estar com vocês, vamos. Ser forte, corajoso, continua ali, mas em nenhum momento, pelo menos até então, Josué teve essa confirmação direta, né? Eu posso estar enganado. E deixa nos comentários aí se eu enganei, tá, gente? Mas chega nesse momento agora, e aí pode ser que Josué ainda tava com dúvida, alguma coisa assim, será que vai mesmo, assim? Tipo, não sei se será, né? Porque ele já tinha visto uma N coisa acontecer, mas às vezes falta aquela motivação mais forte. E aí parece cena de filme. Você tá assim, olhando, aí você virou a cabeça, tem lá o anjo, né, um ser, e você vê, entender que é Jesus, e o próprio Jesus falando, deixa comigo que eu tô aqui, deixa que eu tô aqui. Cheguei, cara. Cheguei pra fazer um negócio. Então, eu olhei assim, tive um vislumbre de assim, caramba, Josué poderia ter ainda com dúvidas, poderia estar com medo até, né, mas vem Jesus fala assim, tô com você, não é só das palavras, porque uma coisa é eu falar e outra coisa é eu mostrar que eu tô junto, né? Quando acontece alguma coisa, Danilo, pode deixar que o que eu puder te ajudar, eu te ajudo. Uma coisa é eu falar, outra coisa é quando você tá precisando, eu vou lá e tô contigo. Uma coisa é o cara falar assim, você vai fazer a laje da tua casa? E aí, chama que eu te ajudo. Outra coisa é o cara chega lá. Sem você chamar. Mas eu acho que Deus, conhecendo o coração de Josué, foi uma forma dele, justamente isso que você está falando faz muito sentido. Essa titubeada que ele vai dando, essa dúvida que ele vai, não, eu tô com fé, eu vou, mas será mesmo? E aí fala, Jesus, tipo assim, imagina um Deus assim, olhando e falando assim, filho, aparece lá para ele lá e fala que você chegou. Só para ter uma certeza lá, para confortar o coração do menino lá. Porque mesma, na minha cabeça, acho que vem depois, né, isso, mas é a mesma sensação que acho que é Eliseu e o servo. Eliseu e o servo. Que ele abre... né? Que abre os olhos. Aí ele olha e fala, realmente, eles estão aqui. Então, talvez tenha sido a mesma comparação ali, né? E isso mostra mais uma vez o caráter de Deus. O quanto Deus falou que não é território por território, é bem e mal. E nessa guerra, se é bem e mal, não posso colocar meus filhos para fazer as coisas. Eu vou assumir a parada. Eu vou estar com eles, né? Então, não é... Se é para lutar contra... Se é uma guerra entre o bem e o mal, meu caráter, meu amor vai estar ali junto. Deus é amor... Jesus está ali, ele vai fazer um negócio acontecer. Só que aí tem uma outra pergunta que eu queria trazer para vocês. Porque assim, em nenhum momento Josué ele foi obrigado por Deus a seguir esse ministério. Deus sempre faz um convite, né? Pelo menos que a gente estudou, vem sempre acompanhado de um convite. E lógico, Deus planeja,
não necessariamente, por ele saber de tudo, não necessariamente ele predestina, né? Ele tem a consciência, mas ele não está predestinando aquilo. Só que existe uma coisinha chamada livre-arbítrio, que faz com que Josué poderia virar e falar assim, vou nada, deixa quieto, eu estava aqui enquanto Moisés estava, agora eu não vou não. Ou não só Josué, mas qualquer outra pessoa. E eu vou ampliar agora, vou sair um pouquinho do contexto de Josué, no sentido de que qualquer um tem o livre-arbítrio para aceitar ou não, agir de acordo com o que Deus pede ou não. E aí a pergunta que eu queria trazer é por que o livre-arbítrio ele foi tão central na origem desse conflito? Como a gente está falando, né, que o conflito não começou ali, não foi nessa conquista que começou as lutas, né? O conflito foi bem antes, foi lá com o bem e o mal. Mas por que o livre-arbítrio ele foi central nessa questão para ter esse conflito? Por que a partir do livre-arbítrio, né, porque surgiu, mas como que o livre-arbítrio, digamos assim, tem uma parcela de culpa para começar esse conflito? Sem o livre-arbítrio não teria o pecado, né? Começa por aí. Só que também não teria os anjos e ninguém ia ter escolha de nada, né? Então, o que é livre-arbítrio, João? É você poder escolher o que você vai fazer. O que você vai fazer certo, você vai fazer errado, você ter o poder de escolha. Então assim, Deus ele cria os anjos, cria a gente, tem todas as criaturas, eles têm os poderes de escolha. Deus está ali, Deus é amor, mas ele só pode ser amor se ele der o livre-arbítrio. Se não tiver livre-arbítrio, não tem como falar que Deus é amor. Sim. E também o livre-arbítrio a gente tem que tomar um cuidado, porque uma coisa é eu ir chamar vocês para ir na pizzaria comer, eu falo assim, meu aniversário é pizzaria, vamos todo mundo lá que é por minha conta hoje. Você vai, beleza, porque outra coisa é eu chamar vocês para ir num lugar, no caso de Josué, falo assim, você vai na frente que eu vou comandando. Não era uma tarefa fácil. Então, o livre-arbítrio a gente também tem que entender que às vezes não é só a gente ter o direito de escolha, mas escolher, não vou saber, vai dar uma travada aqui, mas eu escolher o bem, porque dá para você escolher o mal, por isso que eu falei que ia dar uma travada. Você pode escolher o mal, mas não só escolher o que te dá prazer. Porque, cara, esses dias mesmo aí me pegaram num... Tipo assim, você mesmo que falou. Tipo assim, a partir do momento que você não consegue fazer alguma coisa que é boa e você sabe que é bom e você tem vontade de fazer, mas você às vezes fica preso numa televisão, não foi com essas palavras que você me falou. Eu lembro. Você não está usando o seu livre-arbítrio, entendeu? Entrando no contexto da semana passada que a gente estava falando assim, que a gente aprendeu, né, até no podcast, o Rodrigo Silva, ele fala que o verdadeiro livre-arbítrio, ele está em você fazer algo que você não quer. Entende? Então você vai acordar cedo, cara, eu não quero trabalhar hoje, mas você tem que ir. E você vai, a sua responsabilidade te força você a ir. Então você é livre. Porque se você fizesse só o que você gostasse, você não era livre, você estava alienado aos seus desejos e prazeres, né? Eu queria ler para vocês aqui João 7,17. Diz assim, ó. Perdão. Começou. Tá me demorando, viu? Olha lá, ó. Diz assim, ó. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou não. Bem parecido com o que você estava falando. E eu falo por mim mesmo, que quem falar por si mesmo está procurando a sua própria glória. Certo? Então assim, ó, eu quero parar por aqui, está na metade do versículo 18. Quando a gente vai falar de livre-arbítrio, e vocês foram muito categóricos, existe uma certa sutileza. Você fez a menção do aniversário e do convite, eu achei que você ia falar mais ou menos isso, eu acho que acabou fugindo um pouco, mas eu entendi perfeitamente qual era o exemplo. O que Satanás está fazendo hoje? Hoje a gente está vendo que o certo é errado e o errado é o certo, né? O que era azul agora é rosa e o que era rosa agora é azul, e está virando uma salada, porque ele entendeu que conflitar com o povo de Deus só vai multiplicar, assim como ele tentou fazer várias vezes na história, por várias vezes. Sim. Então uma das estratégias dele agora é confundir. Então a partir do momento que você tem dúvida, você não tem mais escolha.
O ponto de interrogação, ele vai conseguir abranger vários pilares da sua vida. E um dos pilares que você vai ter confusão é aí o poder de escolher. Então você não tem mais o poder de escolher. Você começa agora a ser alienado ou você seguir regras. E quando a gente vai se tratar de Deus com o livre-arbítrio, você é dono das suas escolhas, mas você não é dono das consequências. Por isso, o cuidado em concordar com esse livre-arbítrio. Por isso que livre-arbítrio não isenta de consequências. Exatamente. Então, assim, eu escolho estar ao lado de Deus. Quais são as consequências de estar ao lado de Deus? Cara, Jesus já fala, caminho com espinhos, estreito, dor, sofrimento, o seu jugo vai ser pesado, o seu fardo vai ser pesado, troca comigo, a gente vai revezando. Ele já deixou claro, é uma escolha. Eu também posso escolher o que Satanás levou Jesus lá no alto da montanha e falou, eu te dou tudo isso aqui, ó. Bens, ouros, você vai ser rico, basta você se prostrar. E Jesus também fez uma escolha ali. Tanto que a sua escolha levou uma consequência de ser crucificado. Então, a gente só tem que, assim, para quem está nos ouvindo, existe uma máscara do livre-arbítrio. E aí eu vou mexer num vespeiro aqui. Porque quando a gente vai se tratar de religião, a gente vê realmente algumas religiões muito abertas. E aí, quando você vai para doutrinas bíblicas, eu não estou falando de doutrina de igreja, quando você vai para as doutrinas de Deus, a desculpa é, não, mas as pessoas têm o livre de escolher. A graça salva tudo, a graça faz tudo e pronto. Aí é a frase do momento e está tudo certo. E você está amarrado num livre-arbítrio falso. Sim. Né? E aí, pegando o gancho do aniversário que você falou, eu acho que você quis dizer assim, ó, vamos supor, eu vou fazer aniversário, galera, vou fazer aniversário numa churrascaria, todo mundo tá convidado, mas eu não falei nada, todo mundo tá convidado, certo? Vocês chegam lá, só cada um paga a sua conta. Aí se eu falar assim, ó, todo mundo tá convidado na churrascaria, eu pago, aí é diferente, entende? Então assim, meu casamento foi assim. Meu casamento tinha quase 500 pessoas na cerimônia, mas na churrascada lá, porque cada um tinha que pagar a sua, tinha 100, entendeu? Então, foi a escolha que a galera acabou fazendo. Legal. Eu gosto de... É bom a gente alinhar isso, né? Por isso que a gente falou no início que a gente ia dar esse passo para trás, porque justamente entender, ali eles iam ter conquistas, como o próprio Gregory já adiantou, não era para batalhar, não era diretamente, né? Com paus e pedras, espada e tudo mais. Deixar que Deus iria fazer todo o processo, mas por murmúria, por agir diferente do que o Deus pediu, o Deus tinha orientado, existiu consequências. Em nenhum momento Deus tirou... Olha que doido, isso é legal, né? Tirando o episódio lá dos 10 mandamentos, que teve a morte, né, de algumas pessoas, né, por toda a parte idólatra em si, e nem foi Deus quem ordenou. Esse é um ponto importante. Não foi Deus que ordenou a morte dessas pessoas, né? Em nenhum momento Deus, pelo fato do livre-arbítrio, ele matou aquelas pessoas. Então, tipo, não foi porque o povo de Israel... Deus não matou o povo de Israel ao povo de Israel escolher não fazer o que Deus tinha pedido. A consequência que eles teve foi de não entrar na Terra Prometida. Não demorar o tempo que era para ter demorado. Ficar mais tempo ali. Mas em nenhum momento Deus isentou das consequências, ou pior, né? Tirou essa galera da vida, né? Riscou o livro, riscou o nome deles ali no momento, né? Deus literalmente... agiu com toda a misericórdia mediante a intercessão de Moisés, mas também não tirou as consequências. As consequências vêm. Então, o livre-arbítrio é realmente você ter o poder de escolha, mas isso não te isentar das consequências. Isso aí que você trouxe, eu criei uma história aqui na cabeça agora. É bem semelhante a um pai que, quando o filho fez 18 anos, o pai vai lá e dá um carro pro filho. Mas ele não deu a carta. E ele deu o carro primeiro, mas fala pro filho, aguarda, o carro já tá aí, aguarda que agora você vai tirar a habilitação para você usar o carro. O filho sai com o carro sem habilitação, o carro é apreendido. É mais ou menos isso. Deus foi lá e falou assim, eu vou livrar vocês. Agora tem uma consequência, agora tem uma série de coisas que nós precisamos praticar nesse deserto. Vamos praticar junto? Vamos. Assim, a equação é simples. Ou você escolhe ter uma vida sofrida de cristão para a sua verdadeira vitória vir no final, ou você escolhe ter uma vida abundante de riquezas agora para se perder no final. É essa a escolha. E
para que fique bem claro para você que está aqui nos vendo, né? A batalha, ponto importante, se a batalha ela é cósmica, nossas escolhas também vão revelar para que lado que a gente vai. A gente até mostrei pro John, né? Não escolher também é uma escolha. A gente tem que deixar muito bem claro isso, né? Então isso vai gerar consequências independente, tá? Independente de tudo. E pulando aqui, avançando um pouquinho no nosso assunto, quando Jesus aparece ali para Josué, basicamente é Jesus mostrando que eu tô com vocês. Vamos lá, cheguei. Mas ele aparece numa skin, né? Numa skin, exatamente. Skin diferente. Exatamente. Só que ele é quem vai comandar, mostrando que, ó, vou comandar o negócio. Sou o príncipe dos exércitos. Eu que vou comandar. Até porque príncipe, quem comandava os exércitos não era só o comandante. O comandante, não só a melhor pessoa para trazer essa parte cultural, né? Mas tinha sim um líder do exército, só que esse líder dos exércitos, ele se reportava a uma pessoa, que na maioria das vezes não era o rei, que saía lá do trono para guerrear, tinha um representante. General, esse general, na maioria das vezes, tinha alguém ainda de escalão maior junto. E às vezes, na maioria das vezes, é o príncipe, né? E é um ponto importante, é uma alusão, mostrando ali também sobre essa questão. Legal. E pegando esse exemplo, quando a gente olha num time de futebol, que eu dei essa analogia ali também, um time de futebol, quando a galera entra em campo e o técnico entra em campo, a gente sabe que não é sobre não é só sobre o time, não é só sobre eles, né? É sobre o comando que eles estão. É sobre as instruções que o técnico trouxe. É quem vai guiá-los, né? Nós, como telespectadores, digamos assim, nós temos a tendência de apontar o erro individual da pessoa e esquecemos também que teve um comando, teve uma orientação por trás, né? E é a mesma coisa que eu queria trazer assim como foi Josué lá atrás, tinha um príncipe orquestrando todas as ações deles, né? E aí, a partir disso que a gente viu, né, vem uma pergunta para vocês. Por que Cristo aparece como guerreiro e não apenas só como um consolador, só como alguém ali para como eu posso dizer? Conselheiro mesmo, né? Para estar só falando. Por que Deus assume a frente nesse quesito? E não só tá ali conversando, falando com eles. Quando você falando assim, tem que tomar aquele... Ele abriu a boca. E ele fez assim, ó. Aí ele, vai você, aí eu... Tá bom. Aí você falou, vou falar, depois eu falo. Não, depois ele endossa. Na verdade, eu gosto de comentar sempre depois de vocês. Eu gosto de escutar mais Esse é um princípio da sabedoria, vai lá. Talvez. Pois é mesmo. Mas ele aparece como um guerreiro. E na passagem, Josué pergunta para ele, você está do lado de quem? E na verdade, ele fala lá, não estou do lado de ninguém. Tipo assim, mostrando que a gente tem que estar do lado dele. Aí eu falo, aí eu te devolvo uma pergunta. A partir do momento que ele fala, não estou do lado de ninguém, é você que tem que estar do meu lado. A partir desse momento ele já passa a ser um consolador, porque não que ele vai consolar, mas que tipo assim é um consolo para Josué saber que ele está do lado certo. Tipo assim, você não está do lado de lá nem do lado de cá. Se você não está do lado de lá, então eu posso me achegar a você aqui que eu já sei quem que é você. A partir desse momento ele já é um consolador na minha visão aqui macro, né, vamos dizer assim. Ele apareceu como guerreiro, mas a partir do momento que Josué tomou a ciência de quem era e que ele falou, né, eu sou o príncipe do exército do Senhor, e Josué tomou o lado dele, ele já se sentiu consolado ali já, então ele passou a ser um consolador. Mas vai lá, vamos aí que eu vou comentar isso. Eu acho que aí você finaliza, tá? A resposta aqui seria mais assim, que eu entendi dessa forma, né? Ele aparece como um guerreiro porque ele queria mostrar para Josué que ele já vinha lutando com o mal há muito tempo. Ele já estava nessa guerra. Nossa, boa. Então assim, ele poderia ter aparecido ali igual apareceu para Abraão,
um viajante, senta, vamos conversar e tal. Era o momento, né? Só que aquele momento ele precisava mostrar para Josué que ele já estava nessa guerra. Então assim, ó, eu já tô guerreando. Você tá achando que aqui a guerra é contra hebreu e cananeus? Não, essa guerra aqui é diferente. Eu já tô nela faz tempo, agora eu vou te explicar o que vai acontecer. Acho que foi mais isso. Sabe o que é legal? Legal que assim, né? Por que Josué perguntou de que lado ele estaria? O cara tá com uma espada, velho. O cara tava. O cara, mano, ele já tava pronto pro combate. Espada, ele não chegou com asinha, todo reluzente, não. Ele já chegou pronto pro galo cantar ali, né? Só que a gente já tem que tomar cuidado com uma seguinte questão. É mais, acho que uma interpretação, porque Jesus não deixa claro aqui que ele não tá do lado de ninguém. A resposta dele é: não, sou o príncipe do exército e acabo de chegar. Então ele não fala que não estou de lado nem de um nem de outro. Não sei se a interpretação da Bíblia de vocês está diferente. Na minha tá. Na sua tá falando assim? Então... porque na minha fala assim, ó. Respondeu ele: não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. E aí, para me responder essa pergunta que o Vitor fez, eu trouxe uma outra pergunta para eu fiz igual você fez no outro episódio. Eu trouxe uma outra pergunta para mim. Se Jesus apareceu aqui como um combatente, né? Eu servi o exército, então combatente é a infantaria. Como um combatente, era só eu trouxe para mim a seguinte pergunta: por que ele não apareceu como combatente na primeira vinda dele? Porque a primeira vinda dele ele não veio como um soldado, né? A primeira vinda dele ele não veio, ele veio como um auxiliador, um consolador, um orientador, um desenvolvedor, um treinador. Ele veio de todas as formas. Então aqui a gente tem a seguinte questão. Ele veio porque era o momento necessário para a guerra. Isso quer dizer que Jesus ele vai atuar em cada ponto da minha vida necessariamente de acordo com a minha situação e com o meu momento. Essa semana, tanto, eu acho que eu nunca... Faz tempo que eu não fazia tanta oração para Deus, preocupado com meu filho, porque não adivinhava, não sabia o que estava acontecendo ali. E ele se apareceu, de repente, numa médica que sempre costumava... Sempre que a gente vai lá, essa moça é muito boa. Ela pega o Ita, ele tá com o nariz escorrendo, o mais resfriadinho que for. Ela dá muita atenção. E a primeira vez que nós fomos, não foi essa médica que atendeu. E aí então a gente foi lá, fez os procedimentos. Quando a gente voltou na quarta-feira, já era ela. Nossa, aí eu já descarreguei, já falei, pelo amor de Deus, ela tá assim, tá assada. Ela, não, calma, gente. E fez uma bateria de exames, solicitou tudo. Então, cara, para Josué, Deus apareceu com uma espada empunhada já. Para mim, ele apareceu ali... dando sabedoria para aquela doutora cuidar do meu filho, entende? Então acho que Deus ele vai atuar com cada situação da nossa vida, mostrando o quanto era necessário. Quando ele veio a primeira vez, ele nem mexeu numa espada, muito pelo contrário, rejeitou, deu uma bronca em Pedro que cortou a orelha do soldado. Ele não estava no momento de guerra. Sim. É bom que vocês trouxeram essa visão, porque realmente na minha Bíblia aqui uma diz não, a resposta, na outra diz aqui, ó, nenhuma nem outra. Só que a minha também fala isso. É igual quando você pensa em casa, você fala assim, chega da esposa e fala, a gente vai comer A ou B? A gente vai comer carne ou ovo? O que você quiser. Aí ela fala assim, não. Não o quê? O quê? Não, vamos comer alface e tomate. Mas imagina, ela fala assim, não. E aí? Você não sabe, né? É esse mesmo sentido de, tipo, o não sei se o não é para um, não sei se o não é para o outro, e aí? E aí a minha pergunta para eu acho que ele se posiciona assim, pegando aí agora as interpretações, eu acho que ele se posiciona como é que assim, para mim não faz sentido ele falar que não estava nem do lado do povo de Israel nem do lado nem contra, porque o povo de Israel era o exército do Senhor. Então assim, eu entendo o seguinte, que ele não toma um partido, mas ele se posiciona como príncipe daquela guerreação, daquela galera que estava indo para guerrear. A partir do momento que eles tomam partido de Deus. Isso, exatamente. Mas aí que vem a pergunta, como é que a gente vê isso, ou o que isso ensina sobre Deus atuar nos nossos conflitos? Porque tá acontecendo um problema comigo, eu falo, Deus, e aí, você tá do meu lado ou você tá do outro? Aí Deus vira assim, não, nenhum nem outro. E aí, como isso ensina, como que a gente consegue aprender alguma coisa sobre esse agir de Deus, agora tirando lá do conflito de Josué e trazendo pra gente, nos nossos conflitos?
Eu vejo que, assim, muitas das vezes a gente entra em conflitos por conta dos nossos desejos. E aí Deus vai falar, não, eu não estou do seu lado nem do outro. Porque não era nem pra você estar aí, tipo... Eu vou te mostrar como que você vai sair, mas... Não vou falar pra você que estou do seu lado, você pode estar errado. Entendeu? Acho que deu uma clareada. Sabe, isso me... Acho que deu uma clareada melhor aqui, então. Cara, antigamente eu ficava raciocinando mais isso, pensando muito nisso, mas eu tinha uma brisa doida de ficar pensando, nossa, mas será que todo mundo tem essa mesma visão, tipo, literal minha, de ovelha, exatamente do jeito que eu tô vendo, nessa minha ótica, eu ficava entrando nessa aspira, né? E aí, você falando isso, pensa, eu ficava nessa, me matutando. Cara, se eu sou jogador de futebol e eu falo pra Deus me abençoar hoje, que eu vou ganhar os 3 pontos, que eu vou fazer o gol, então quer dizer que ele queria o bem pra mim e queria o mal pra outra pessoa. E por que fez o meu desejo e não fez o da outra pessoa? Eu ficava entrando nessas paranoias, né? E eu não vou conseguir saber, porque o ponto é que hoje, quando eu abro os olhos, eu vejo que o mundo, ele tá referente à minha ótica. Então, dos meus olhos pra frente, é como se eu fosse o centro das coisas, porque eu vou estar sempre guiando através daquilo que eu tô vendo. Aí... Só que pra Deus não é, tipo assim, não é a figura de Deus que tá olhando aqui e vendo as coisas pra mim. Deus tá acima e olhando mais coisas, porque eu não consigo ver o que tá atrás de mim. Deus consegue ver, Deus tá olhando a peça do tabuleiro como um todo, não tá olhando só esse lado, tá olhando todas as possibilidades. E aí, eu olhava e ficava assim, cara, não é só sobre mim. Mas ao mesmo tempo, a minha vida como um todo é sobre mim, é sobre o que eu vou agir. Eu ficava nesse paradoxo. Eu achei um versículo aqui, cara, que pode ser que ilustre um pouquinho mais. Tá lá em Ezequiel 14, o versículo 14 também, que diz assim, ó. Ainda que estivessem no meio delas os 3 homens, Noé, Daniel e Jó, ele, pela sua justiça, salvaria apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Eu acho que Deus, quando a gente está dentro desse contexto, ele está se posicionando como ele é Deus. Ele não vai agir com o seu ego, com os seus prazeres, e também não vai agir de acordo com o inimigo. Quando Satanás ele peca, Deus ele fala o seguinte, ó, porém inimizade entre você e quem? Não é entre ele e Satanás. Porque é como a gente já ouviu o Rodrigo Silva falar, Deus ele não luta com as suas forças, com os seus poderes, ele luta com o caráter dele. E o caráter, e aí quando a gente fala do amor e da justiça, a gente está trazendo 2 personificações em uma só pessoa. Deus é a personificação do amor e a personificação da justiça. A gente vai gerar esse conflito porque a gente acredita que Deus está do meu lado. Mas quem sou eu para Deus estar do meu lado? Que bonzinho que eu sou o suficiente para Deus falar assim, não, beleza, eu escolhi Cristo, eu escolhi que Deus fosse o meu fiel salvador. Beleza, legal, estou do lado dele, mas ainda assim eu sou pecador. Ainda assim eu sou errado. Ainda assim eu tenho uma carne muito imunda que vai conflitar com os princípios de Deus. Entende? Então essa passagem, quando ela fala assim, ó, quando tiver lá Daniel, Noé e Jó, ainda assim ele vai fazer o quê? Ele vai pensar na vida dele. Ele é Deus. Entende? Deu para abranger um pouquinho aqui? É exatamente o que eu penso. Por isso que eu até na minha interpretação da minha Bíblia, ela está... nenhum nem outro, porque é só quem está com ele. Ele se decepcionou tanto com o ser humano que, tipo assim, quando Adão e Eva não tinham pecado, ele estava com Adão e Eva o tempo todo. A partir do momento que ele pecou, eles tinham que escolher estar com Deus. Então, cara, mais pra frente a gente vai ver que o fulano lá, ó, esqueci o nome do cara, pegou as coisas... Ele quer ir pro final. Pegou as coisas lá e no final ele foi apedrejado, ele foi morto, porque não se arrependeu. Se ele tivesse se arrependido e escolhido estar com Deus, Deus ia estar com ele. Então, eu esqueci o nome do cara, depois eu não vou falar também para não queimar largado. Só me lembra aquele verso, né, que eu acho que eu já falei isso 2 ou mais vezes aqui, os meus caminhos são mais altos que os teus caminhos. Nossa, esse aí foi o primeiro do episódio, né, cara? Porque assim, esse foi muito legal. É exatamente o que vocês acabaram de falar. Eu sou quem para Deus tá comigo? Quem é eu na fila quem é eu na fila do mercado de 2 horas? Entendeu?
Mas eu tenho que estar com Deus. Exatamente. Eu tenho que seguir Ele, não Ele me seguir. Não é sobre Deus estar comigo, é sobre eu escolher Deus. É isso aí. Porque Ele já me escolheu. Eita, nós, ó. Ó, Corte, hein? Um Não corte. não tem nem o que falar aqui Corte. mediante. Mas olhando isso, como quando Deus se revela dessa forma, né? Vamos fazer uma analogia aqui. Provavelmente isso já aconteceu com vocês no sentido de, pô, vou trazer esse mesmo exemplo da esposa virar e falar, ó, como que faz tal coisa? Ao invés de você ensinar, você fala o quê? Não, deixa que eu faço. Deixa que eu vou fazer. E aí, ela não esperar você fazer e tentar fazer. Do jeito Ou ao contrário, né? Ou ao contrário, a gente pede uma coisa pra ela e ela fala, não, deixa que eu faço. E a gente, não, deixa que eu faço o negócio. Faz, dá errado e segue, né? A Rebeca não tá vendo esse A episódio, gente né? Não tá ao insiste, vivo, não, né? a gente insiste em meter a mão, insiste em fazer um negócio e dá ruim. E por que eu tô fazendo essa analogia? Aconteceu exatamente isso com o povo de Israel, né? Deus a todo momento fala, não, deixa que eu... Segue o que eu faço, deixa que eu faça o negócio, deixa que eu tô à frente de vocês. Ah não, deixa, vamos atrás, vamos fazer, a gente vai fazer do nosso jeito. E aí teve as frustrações, né? Eu vejo isso que você tá falando, o bezerro de ouro, né? Também. E aí, olhando esse comportamento do pessoal, gente, vamos pensar, refresca aí, a memória de todo mundo. Qual que era o plano original de Deus em relação à Terra Prometida? Você fala em relação ao tempo? Porque pra mim, quando você faz essa pergunta, eu me lembro do tempo. Pra conquista. Qual que era o plano original de Deus pra conquista dessa terra? Que eles conquistassem rápido, que eles não demorassem tanto que eles demoraram. E que eles não precisassem lutar. Deus ia lutar por eles. Esse era o plano de Deus. É o que começou na primeira conversa. É o que você adiantou. É o que você adiantou. A cada escolha errada e a cada rebeldia, vamos colocar assim, é como se Deus acrescentasse um tempo. E aí foi que durou 40 anos. Tanto que a gente vê aqui na história que comenta sobre os amalequitas, né? Que não... O plano de Deus era que eles fossem passando pelas civilizações e Deus fosse abrindo o caminho. Deus ia à frente. Mas isso, olha como que o ser humano é, né? Isso já não era óbvio que ia acontecer? Porque, pensa, eles estavam sendo escravos. Escravo não se prepara, né? Escravos faz o que dá pra fazer conforme o tempo. Eles não lutavam, eles não se preparavam pra guerra, eles estavam com uma porrada de criança, mulher e idoso que numa batalha ia dar ruim, né? Não ia dar certo. Eles não tinham armas nem nada. Tipo, não tava claro que se eles fossem pra briga o negócio ia azedar pra eles? O problema é, eles já eram errados desde o começo. E Deus ainda, com todo o erro, o que ele ficou fazendo? Ele ficou ainda consolando, ele ainda ficou ajudando. Ele seria mais ou menos nos dias de hoje. Hoje eu peco, hoje eu erro, eu faço, eu danço. E aí Deus ainda, a graça dele, a misericórdia dele continua me alcançando. Isso me mal acostuma. Então eu vejo que o povo de Israel, com tudo isso que você está falando ainda tinha cortina de fumaça, ainda tinha cortina de fogo, ainda tinha maná caindo, ainda era idolatria atrás de idolatria, era pecado atrás de pecado, e Deus cumprindo com o propósito dele, cumprindo com o compromisso dele. E aí isso foi mal acostumando. Até chegou o momento que isso se cessa lá em Estevão, lá na frente do Novo Testamento. Acabou, cessa aí, né? Quando Estevão é apedrejado, ali é como se a graça sobre o povo de Israel ela acabasse. E iniciasse agora uma guerra, tivesse ali, tirasse todo o privilégio que era do povo de Israel e agora vendesse para os gentios. Então eu vejo isso também trazendo para os nossos dias de hoje. Não sei se estou viajando aqui. Mas não tinha, que é o que você está falando, era uma coisa muito óbvia, cara. Como é que você me dá uma bicicleta? É óbvio que eu vou cair se eu não sei andar com ela. Mas às vezes a gente também faz isso, cara. Eu tô pensando aqui. Às vezes você tá na igreja, as coisas vão acontecendo pra você, você tem um pouquinho... Deus derrama um pouquinho de bênção sobre você. Pronto, nossa. Aí você já enche o peito porque vocês estão errados, começa a apontar o dedo pros outros. E aí, entendeu? Então assim, eu vejo que o povo de Israel é ser humano. Nós ia fazer a mesma coisa, senão ia fazer pior. E o que apimentando mais, o que a murmuração, o que a incredulidade deles mudou nessa caminhada?
gerou de consequência pra eles? O que mudaram, né? Nisso. Gerou de consequência que mudou, que aí eles tiveram que lutar. Lutar e tome 40 anos, né, cara? É que a gente tá falando de uma nova geração. Pra você entender que a gente acabou de sair do livro de Êxodo e estamos no de Josué. A gente tá falando de uma nova geração. A nova geração, eu acho que o que ela herdou dos erros dos antepassados foi a guerra. Então, mas eu entendi o que você quis dizer. Tipo assim, qual que foi o processo? Se tava cortina de fogo, cortina de fumaça, coluna de fogo, maná caindo, morrendo e nascendo pessoas, qual que foi o processo de melhora desse povo? Eu entendi que eu acho que foi isso que você quis dizer. Mas voltando aqui para a pergunta que você fez, o plano de Deus a promessa de Deus era que eles iam entrar na Terra Prometida rápido e eles não iam precisar de lutar com as próprias mãos. Deus ia se encarregar de ir abrindo os caminhos para eles, entendeu? Mas assim Deus fez. Mas não acabou Deus fazendo isso. Eu fiquei pensando. Não, ele fez, só que o povo. Mas não ia precisar guerrear. Não ia precisar guerrear. Mas eu fiquei pensando numa estratégia, não, né? Mas num sentimento que poderia ter gerado muito ali. E que assim. Hoje, no mundo que a gente vive, infelizmente, a gente tem a situação de pobreza, a situação de calamidade em todo momento, né? Só que, às vezes, não é só pelo fato de sociedade, uma seletividade natural. Como assim? Imagina, um país podre de rico, que viveu tudo de melhor, tomou decisões erradas e fez com que perdesse toda a herança e todos os filhos, todos os descendentes ali a partir de então, vivessem o pior por conta da decisão errada que o pessoal trouxe. Por que eu tô falando isso? Porque assim, essa situação pode gerar um conflito muito grande das gerações dali em diante. Fala assim, cara, por conta daquele velho miserável que errou, fez isso, a gente tá pagando preço por causa disso, né? E se você parar para analisar, aquele povo podia gerar esse mesmo sentimento, né? De, nossa, meu pai tá murmurando porque vocês erraram nisso, por causa de vocês eu tô tendo que andar mais 30, 40 anos, sendo que Moisés já tinha falado que era para durar rápido. Esse caminho não tem como durar tudo isso. Então, por que a gente tá durando, né? Por que a gente tá perdendo? Por que a gente tá passando por isso, né? Então, olhar aqui as murmurações, olhar isso, no sentido de que, querendo ou não, aquele povo, e olha como o povo também tinha a presença de Deus ali e ajudava eles também, porque em nenhum momento eu li na Bíblia, ou ficou claro para mim, que eles tiveram essa sensação. Pararam de agir por conta disso. Ainda tinha um fio de esperança naquilo que Deus dizia, daquilo que Deus estava com eles, de todos os milagres que Deus estava fazendo, porque por mais eles podiam olhar para trás e falar, nossa, por conta daqueles miseráveis, nós tá aqui andando, ficou andando 40 anos. E assim, uma coisa é você ter acabado de nascer e ter que assumir ali, outra coisa é você ficar 40 anos, né? Pô, hoje, 40 anos ali, o Greg é uma vida toda, cara. Mas a gente não precisa ir muito longe. Hoje a gente já faz isso. Quem a gente culpa pela vida que a gente tem? Exato, é isso que eu tô falando. Adão e Eva. Sim, longe lá. E ainda... Eu fugi um pouquinho daqui, né? Fiz um pouco igual o Gregory. Não, tá dentro, mas tá bom. Me traz essa reflexão de que, cara, ainda assim, por tudo que eles erraram, é bom ver que olhar e conseguir estar sensível, não, mas ter algum filme de que Deus está ali próximo, de que Deus está com eles, é mais um motivo para você continuar olhando para frente e não olhar para trás, né? Não olhar para trás. Eu acho que de repente Jesus aparece assim justamente para isso. E o medo de Josué de repente olhar para trás e querer pegar algum exemplo dos seus ancestrais e... Porque nem todo dia a gente tá bem, né? Que ele tá ali distraído, olha para frente, levanta a cabeça, Jesus tá logo ali já preparado, fala, vamos embora, levanta aí que a gente tem uma guerra para lutar. Né? Então, fazendo com que ele se entrasse em Cristo, né? Total. Nossa, que legal isso aqui. Sabe por quê, cara? Isso aqui traz uma reflexão pra gente sobre estar na igreja.
né? E quando a gente olha para o lado, vê os pecados dos meus irmãos, eu fico pensando se nesse momento o Josué tivesse que esse Josué se baseou no príncipe dos exércitos, cara. Se encorajou nos príncipes dos exércitos. Imagina se fosse assim dentro da igreja hoje. A gente estivesse realmente dentro da igreja olhando exclusivamente para Cristo. Para o príncipe dos exércitos. Para quem realmente vai travar a batalha. Quem... Eu já ouvi muitas pessoas falar, eu não vou lá porque... Fui lá, fulano falou isso de mim. Falei, cara, mas você tá ligado que o cara também ele tava mal igual você. Eu não entendo. Tem que ir lá e olhar para Cristo. Eu não entendo isso, cara. E aí, no processo, olhando para Cristo, se você puder ajudar alguém a se levantar, beleza. Se não puder, olha para Cristo, acabou. Acabou. Olha, eu vou falar um negócio para vocês sobre isso aí. Eu não sei nem se eu tô certo ou errado, mas eu faço duras críticas, cara. Sabe por quê? Quando eu tive estudo bíblico, isso independente de religião, cara, foi me ensinado muito assim, sabe? Olha para Cristo, olha para Deus. Ele é o perfeito, ele é o ser, ele é o combatente que apareceu aí para Josué. Ele é o cara que andou aqui 33 anos, ele é o cara que ensinou 12 discípulos, depois 70 e disseminou toda a palavra dele. Cara, ele é o perfeito. Ele vai errar. O John, cara, gosto demais de qualquer um de vocês aqui, mas vocês vão errar. E se eu não tiver isso muito bem cravado no meu coração, amanhã você vai me xingar, você vai me falar. Falei, mas que igreja é essa que tem um cara que fala palavrão, fala um monte de coisa? Sai fora, eu vou sair da igreja. Mas o que Deus tem a ver com isso, cara? Nada. O que Deus tem a escolha? A gente está falando de livre-arbítrio. Por que Deus vai sofrer com a minha escolha porque eu simplesmente idolatrei um pecador? Assim, o pastor saiu da igreja, hoje levou multidões. Misericórdia, cara. Será que isso aqui não está tão claro? Isso aqui não... A pessoa... Já é uma coisa que... E aí que entra talvez o sentido dessa pergunta, que ficou um pouquinho confusa, mas assim, eu vou dar só um contexto. Eu fugi e aí eu vou ter que trazer vocês um pouquinho mais também, que é no sentido de... Ontem aconteceu um episódio esquisito não, né? Mas diferente em casa, que foi assim, a Laura, minha filha, mas ela tava com um cravinho bem aqui assim, ó, bem na boca. E, cara, eu sou uma pessoa que... Eu não posso ver esses cravinhos, dá vontade de apertar. Só que era na boca. E a gente sabe, né? Que cravinho assim dói pra caramba. Os dermas de plantão aí, ó. Só que ela não deixa. Ela não deixa. E aí eu já tava armando um plano, que eu ia fazer isso com ela dormindo. Olha. Ela ia acordar, mas ela ia acordar tipo assim, o que tá acontecendo? Já tinha saído. Isso eu já tinha tirado. Estourado. Mas a Jennifer não deixou. E aí o que aconteceu? A Jennifer, ela foi espremer. E aí a Laura fez o show... O maior show do mundo, como se a gente estivesse arrancando a perna dela e de ter que segurar ela para deixar o negócio acontecer. E aí eu fiz essa pergunta: Laura, mas e aí? Tava doendo tanto assim? O que adiantou você dar esse show desse jeito? O que adiantou? O que mudou? Não mudou nada. Fez do mesmo jeito. E aí entra esse ponto, né? O que adiantou esse povo murmurar? O que adiantou esse povo... Levou pra onde essa murmura? Levou pra onde essa incredulidade deles? Paulo, não, só piorou a situação. Só piorou, eu ia falar isso. Só piorou, cara, não tem um negócio que era pra ser rápido, que era pra ser direto, que era pra ser confortável pra todo mundo, só levou... Lembrando que a gente ainda tá contextualizando o povo de Êxodo, porque essa nova geração tava, joinha, né? Troféu joinha pros caras. Exatamente. Então, por que eu quis trazer isso? Porque a gente... entende, né, que o certo, né, quanto mais o povo de Israel confiava na ação aqui, menos ele ia precisar lutar. Só que nas ações, quanto menos eles confiavam, mais eles iam ter que agir por conta própria e não por Deus. E a mesma coisa da gente. Não adianta, a gente vai murmurar, vai acontecer, não vai mudar nada. O que precisa é a gente agir. Se conforma logo, né, cara? É estar com Deus, é confiar nele cada vez mais. Porque quanto mais murmura, quanto mais incredulidade... menos sensibilidade, menos confiança a gente deposita em Deus. Cara, você falou tudo agora. Não por conta de Deus e mais por conta dos homens. E a gente atribui esse ponto, né? Até porque tudo, essa passagem é uma alusão do que nós estamos vivendo hoje. Exatamente. É a gente murmurando, fazendo errado, se arrependendo e tentando e se lapidando para sair do deserto e chegar um dia na Canaã celestial, que é o que nós queremos, né? Lapidados por Cristo. Lapidados por Total. Cristo. Só para não perder aqui. Isso aí na verdade é um get-jets aí. Hashtag fica a dica. Pegando isso, o recado que a gente quer trazer para você, trazendo esse ponto, é que literalmente, em vez de lutar sozinho, é que você escolha descansar para deixar Deus fazer o trabalho mais
mais difícil em relação a isso, né? E o pior é que deixar ele faz esse conduzir. convite, né, cara? Quando ele fala, vinde a mim, todos que estáis cansados, troca de jugo. Sobrecarregados ali, vos darei. Toma. Ele já faz esse convite, ele já tá falando, cara, o teu fardo tá pesado, ele quer carregar o teu fardo pra você. Ele vai escorar o outro ombro ali junto e vai que vai. A diferença é que ele não vai tomar o fardo de você. Ele vai te ajudar a carregar. Na verdade, ele não, vai te dar tipo assim, ele não vai chegar e tomar da sua mão. Cara, eu aprendi uma outra coisa. Na verdade, Jesus, ele não toma o fardo de você. Não toma. Ele não toma. Na verdade, ele te deu o fardo que você pode carregar. E você vai continuar carregando, só que ele vai te motivar. Já assistiu aquele filme lá a Granja Virada lá? Sim. Vai, Brock! Exatamente assim. Brock! Exatamente esse, né? A virada. Desafiando gigantes. Desafiando gigantes, perfeito, é isso aí. Eu vejo Cristo, eu mudei minha percepção com esse negócio do jugo, do fardo. Então ele não tira o fardo de mim. Ele deixa o fardo aqui, só porém ele vai me motivar. Porque o fardo que ele colocou, ele permitiu que eu carregasse, é o que eu posso carregar. Ele não me dá nenhum fardo que eu não vou poder carregar. Eu ia viajar aqui agora, mas beleza. Ó, quando a gente fala dessa conquista de Canaã, né, que a gente está literalmente trabalhando um pouquinho mais nesse episódio, contextualizando um pouquinho antes de acontecer com Jericó ali, né? Era uma conquista da terra de Canaã. O que a gente não pode deixar perder de vista é que acho que um episódio antes que a gente comentou isso, a terra já tinha sido dada. A gente comentou já exatamente sido prometida, e agora eles precisavam andar, agir, né? E o que importa, ou seja... Aceitar a promessa, né? Quando a gente faz uma analogia aqui com... Eu tô muito futebolístico hoje, né? Mas a gente pega o exemplo do futebol, um campeonato, ele não acaba com 2, 3 partidas. Tem partida que você perde, tem partida que você ganha, o que importa no final é os 3 pontos, é o final, o campeonato só acaba quando termina, costuma dizer isso, né? O campeonato só acaba quando termina. Só que o ponto é que Deus, para aquele povo, já tinha destinado e falado, vocês vão conquistar a terra de vocês, já era. Por mais que eles tivessem medo, por mais que fossem tentar com as próprias mãos ou deixando Deus, o final já estava certo. Que era o quê? Eles iam conquistar aquela terra. Por quê? Porque a terra era deles. Eles iam pegar de volta, né? E aí a pergunta que eu deixo aqui para vocês é: como que essas vitórias de Israel, elas apontam para a vitória final de Cristo sobre o mal? Cara, se fosse para me definir uma só palavra, eu ia colocar confiança. Porque a perguntador já fala aqui, né? Como que é lutar ao lado de quem já sabe que a batalha tá ganha, tá vencida. Eu gosto de retratar... Não vou soltar mais script pra esses caras não, eles adiantam. Não, pô, eu não, assim, ó. Eu vou ilustrar muito bem essa parte, mais pra frente a gente vai ver que na hora que as tribos já estão divididas, tudo, eles começam a guerrear lá. Um pouquinho antes ali da história de Davi, tá? E aí o que acontece? O pessoal tá perdendo. Eles vão pra batalha e perde. Até que vem um anjo e ordena e fala que aonde a Arca da Aliança estiver, a vitória tá garantida. E aí toda vez que eles traziam a Arca da Aliança, eles ganhavam as batalhas. Certo? Sim. As primeiras batalhas que eles perdiam, por quê? Porque eles não confiavam. Porque não confiava. Para eles, poderia olhar para a Arca da Aliança e ver que era só um artefato. Quando eles venceram a primeira batalha, porque a Arca da Aliança estava no meio da guerra, o que eles passaram a fazer? As próximas guerras agora vai ter a Arca da Aliança. Então, eu entendo isso aqui como confiança, cara. Hoje eu ilustro essa guerra, essa bagunça que a gente está vendo aqui no livro de Josué, essa conquista dele justamente com o que a gente mais acredita, a volta de Cristo, e a minha vitória real, ela está aí. Eu quero viver eternamente, eu quero viver ao lado de Cristo, eu quero viver ao lado de pessoas que eu perdi. É essa a minha grande esperança. E obediência também, né? As batalhas de Israel, elas apontam para Cristo lá, com obediência, porque em alguns momentos, algumas batalhas, o povo desobedeceu e acabaram perdendo algumas batalhas por falta de obediência, porque desobedeceram a vontade de Deus. Então é confiança e obediência. Você tem que confiar, beleza, e obedecer. Obedecer faz parte do... Bom, os dois faz parte do livre-arbítrio, né? Mas confiar, você pode confiar.
Porque Deus é Deus, você vai confiar nele, mas obedecer vai além, porque daí é uma atitude sua, não é só um sentimento de eu confio. Agora, obedecer, você tem que, no dia a dia, você tomar as atitudes certas para indo pro lado do futebol. Não é um jogo de mata-mata, é um campeonato de ponto corrido, de regularidade, entendeu? Você tem que chegar no final com o maior número de pontos possível, entendeu? Sei lá, deu uma... É que você falou de futebol... Mas tá certo, mas eu vejo isso também, que não basta só eu confiar. Porque, beleza, eu confio que o técnico vai montar o melhor time. Mas se eu não seguir as orientações dele, não vai. É que pra mim, eu entendi o que vocês fizeram, mas pra mim não tem separação em confiar. Se eu confio literalmente, a palavra confiança, ela vai me exigir cumprir todos o que eu preciso fazer pra confiar. Se você falar assim, Danilo, cara, se joga daqui que confia que lá, o chão lá embaixo lá é fofo, cara. Eu vou te obedecer pulando. E tô confiando de que o chão lá embaixo ele é fofo. É porque a obediência ela é reflexo da sua confiança. Isso. É por isso que existe fé e obras, né? Porque eu acho que a partir do momento que eu não tô aqui conflitando, tá? É a visão do Danilo. Porque a partir do momento que eu separo esse pilar de obedecer, aí sim eu posso só obedecer, sem confiar. Só sigo regras. Não, mas você pode confiar sem obedecer. E a gente está exaltando porque tanto... eu confio em Deus, cara. Eu sei, eu tenho plena confiança do final. Danilo. Aí eu acho que você não confia, então. Cara. Se você não obedece... Eu estava esperando ele terminar de falar, cara. Deixa ele terminar de falar, porque assim, na raiz, se você confia que Deus ele existe, que é um sobrenatural, vai agir sobre a sua vida, mas se ainda assim você não obedecer, você não confia. Porque você pode até acreditar. Você pode até acreditar. Porque ele está falando, porque ele está falando. Não é confiar. Exatamente. Não, eu entendi. Eu concordo com você. Beleza. E assim, foi bom que você trouxe isso. Foi excelente, cara. Porque e assim, é bom deixar claro que assim, a gente está aqui, a gente está usando o Gregory como um pilar de olhar. Mas isso é muito mais para mim do que para você, tá? É muito mais para mim. Será que eu confio realmente em Deus? Será que eu acredito de verdade em Deus? Quando lá na verdade eu não estou obedecendo, eu não estou sendo fiel, eu não estou sendo certinho, da forma que agrade aos olhos de Deus. No fundo é o que ele acabou de falar, cara. Não confio, não acredito. E eu mandei um áudio pro Ilohan hoje falando sobre isso. E é triste você falar isso aí, porque tipo assim, a partir do momento que você fala isso, eu já começo a desconfiar da minha confiança. Porque eu não obedeço o tempo todo. Mas aí tem uma outra questão, não é disso que a gente está falando. Porque isso aí, obedecer o tempo todo, faz parte do processo da santificação. É cair e se levantar. A gente está falando em obedecer na raiz. Eu não obedeço sempre, mas eu confio plenamente em Deus. E por isso que eu vou buscar um maior volume de obediência. Então a gente não está falando aqui de perfeição. Esquece isso aí que não existe. Não vai chegar. Nenhum momento a gente vai ser perfeito a ponto de afastar o pecado constantemente. A nossa luta é essa. Então, mas quando no começo do que eu estava falando exatamente sobre isso. Porque eu confio 100%, mas eu não consigo obedecer 100%. Sim, ficou mais claro. Ficou mais claro. E aí tem uma coisa que eu estava pensando aqui, né? Olha que interessante. A gente exalta tanto, eu pelo menos, né? Eu gosto de comentar bastante sobre essa geração de Josué, mas a gente não pode esquecer que essa mesma geração vai levantar o primeiro rei humano. Não, eu não sei se foi essa mesma geração vai solicitar o primeiro rei em carne e osso. Que aí, eu não lembro, acho que foi lá na lição, na classe, o dia que você não pôde ficar, eu fiquei no seu lugar. Aí eu falei, né, nossa, a geração tava fechada com Deus ali. Aí o cara falou, mas depois não, eles só estão falando de agora. Depois eu sei que eles fizeram tudo errado, mas aqui eles estavam fechados. Mas assim, cara, foi tudo o contrário, né? O primeiro povo tirado do Egito, o pessoal errou no começo e começou a tentar acertar mais no final. Esse aqui não, acertaram tudo no começo, mas depois no final, misericórdia, pai. É bom que vocês trouxeram essa discussão aqui pra gente ter. Porque, como você mesmo trouxe, né, a segunda ali, o que significa na prática viver com quem já sabe o resultado na batalha, significa que é você confiar naquele final. E aí, esse questionamento pra gente é muito pertinente, que o Gregory falou, né? Cara, se eu não obedeço o tempo todo, não tô confiando. E aí, mais uma vez, eu entendo, não é que eu tô querendo
fermentar aqui a discussão nossa ou algo do tipo, mas eu vou discordar um pouco do que o Danilo trouxe, porque eu me lembro do Ulisses, e isso me marcou demais. E eu acho que eu falei isso no último episódio, que a gente, como ser humano, a gente constantemente busca o argumento no sentido de a gente está no processo de santificação e a gente vai errar. A gente vai cair, levantar, cair, levantar, cair, levantar. E é muito normal a gente vir com essa ótica de, cara, Deus está o tempo todo ali disposto com a mão ali para nos puxar e nos levantar. Mas até quando eu vou ficar olhando sobre esse argumento de cair, levantar, porque o mesmo Deus nos dá o argumento de que a gente pode vencer antes mesmo de cair. Mas eu acho que, depois o Danilo pode complementar, mas acho que o que ele está falando é que a gente não vai ficar caindo, levantando no mesmo erro. É da bondade de Deus. Você vai cair e levantar em erros diferentes. Você vai buscar não errar mais naquilo ali. Tudo bem, mas você concorda comigo que esse também é um processo de você o tempo todo tentar vencer esse erro ou erros diferentes? Quando eu cito isso... É um consolo para errar, você está querendo dizer? Não é um consolo. Não, Para mim é um consolo não para errar, mas para mim é um ponto de motivação. Em saber que a graça, ela tá aberta para mim, para quando eu errar, eu puder me ajoelhar, me arrepender dos meus pecados, e tem um Deus que vai me perdoar e vai me dar força para continuar a caminhada. Por isso que eu falo muito do processo de santificação. Nesse sentido de te motivar a continuar. Porque quantos erram e continuaram no erro, que é o se levantar e não se levantar. Esse é o segredo do ser humano. Mas eu concordo com você que a gente consegue vencer antes, porque Cristo nos dá esse exemplo, cara. Porque esse mesmo argumento, pra mim, é diferente. Pra mim, não me motiva. E esse é o segredo do ser humano. Cada um vai se olhar para o outro lado. Porque a hora que eu olho esse argumento, pra mim, isso me dá mais motivo pra errar. Pra mim já não. Mais tranquilidade no erro. Que eu posso errar tranquilo, no final eu sei que Deus vai estar ali pra mim. Mas a gente vai fazer isso de forma inconsciente. Isso me incomoda mais o fato, me motiva mais o fato de eu ser desafiado a não errar, a não errar e marcar lá, tipo, venci, do que o fato de, cair, mas Deus tá lá. Então, assim, é individual, tá? Não tô falando que tem o certo e errado, mas eu olho isso e depois que o Ulisses trouxe essa aqui, quando a gente trouxe convidado, isso matutou muito na minha cabeça, que o olhar pra Deus, essa vitória no final, é eu olhar confiante que ele me deu, pra mim, né? Eu olhar confiante que ele me deu essa vitória, e é por isso que a partir de agora eu vou ter força pra vencer cada uma delas. Eu tiro como base a vida de Pedro, cara. Pedro viveu com Cristo, negou Cristo, depois amou a Cristo, e depois da ascensão de Cristo, cara, Pedro foi o apóstolo que mais errou. Em quase todas as cartas de Paulo que estava envolvido Pedro foi o que mais errou. E mesmo assim a gente acredita que o quê? Pedro praticamente levantou a igreja. Ele que foi a primeira igreja. Batizou pelo Espírito Santo mais de 5.000 pessoas numa pregação. Então eu uso, e foi legal esse destaque que você fez, porque assim, cada um, né? Mas pra mim é ponto de motivação cair e levantar. Eu me sinto muito mais motivado. Isso não quer dizer que, cara, eu vou ficar errando, não, porque também eu gosto de ser desafiado a não fazer o erro, né? A não cometer o erro. Eu só tenho que tomar cuidado porque tem pessoas que buscam o perfeccionismo. Tem pessoas que buscam um caráter pleno. E se elas não alcançam, elas se frustram nessa caminhada da fé. Elas se frustram nessa jornada sobrenatural. Entende? Então, eu não vou conseguir mesmo e já chuto o pau da barraca. Entende? Na verdade, você tem que ser consciente de que você não vai conseguir a perfeição. Eu tinha separado um texto aqui, ó, Mateus 12:30, que diz assim, ó: quem não é comigo está contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Cristo está falando declaradamente o seguinte: nós temos um lado para escolher. O mesmo Cristo que séculos atrás falou nenhum dia de outro. Pois é. Então não é sobre Deus estar comigo, mas é sim nós escolhermos a Deus. E aí, independente de processo de santificação, de erro, de levantar ou não, a hora que você estiver, que nós estivermos verdadeiramente ao lado de Cristo, cara, tudo isso cai por terra. Tudo isso. A visão que a gente quer passar pra você é que se a vitória já é certa, o convite que a gente faz da mesma forma que o convite que Deus faz é que a gente viva com essa esperança e consiga compartilhar para as outras pessoas, né, que
a gente tem essa certeza que elas podem ficar confortadas nessa certeza, né? Independente do cair e levantar, independente do vencer ou não, a vitória já é certa, é uma. Ele já prometeu, já trouxe. O perfeito profético. Exatamente. É colocar e deixar Deus agir como lembrou bem, hein? Agora comandante. Você enterrou, hein, bonitão? Maravilha. Boa. Feche seus olhos. Quero te convidar a orar, Pai querido. Mais uma vez, muito obrigado por estar presente aqui com a gente, por ter se colocado à disposição para morrer por nós e por dar tudo pra gente, Pai. Amém, Jesus. Obrigado por nos dar a vitória. Obrigado por ter feito o que o Senhor tem feito. E nos ajude a estarmos mais próximos de Ti o tempo todo. Com o coração firmes, com os pés na terra, mas os olhos no céu, Pai. Amém. É isso que eu te peço por amor a Jesus. Amém. Amém. Meu povo. E é legal que você falou na oração também aí, porque o povo começou a se perder pedindo o primeiro rei porque olhou para o lado e perdeu o foco em Deus. Eles olharam para uma terra próspera e... A gente vai chegar a estudar. Eu acho que, se eu não me engano, depois dessa tem mais um guia de estudo. E depois, no outro guia de estudo, a gente vai falar sobre isso. A primeira seção dos reis. E, cara, é muito parecido. O pedido do povo é muito parecido na construção do bezerro de ouro. É muito idêntico, cara. Muito... perder o foco. Queremos um rei que possa nos ordenar diretamente. Cara, mas era igualzinho o mesmo pedido que fizeram pro bundão do Arão lá. Do covarde do Arão. Você que tá aqui revisando com a gente, hoje a gente viu que as guerras, né, de Israel ali, eles não foram só sobre território, não foi só sobre cidades, muralhas. Eram sinais de um conflito muito maior, que já tinha começado muito tempo antes lá no céu, e que principalmente a vitória já está garantida, né? Já tem um final certo. E a pergunta que fica para cada um aqui, de nós, né? De que lado que eu estou escolhendo? Não é sobre o lado que Deus está, em que lado Deus está, mas sim o lado que eu estou, na verdade, né? Onde eu escolhi. E que a gente possa ter força, mais uma vez, de entender que não escolher é escolha. O muro não seja isento, exatamente. A gente quer encerrar mais um episódio. Agradecer por você estar aqui e nos ajude, tá? Por favor, a compartilhar esse evangelho, né? A levar para outras pessoas. Então já curte, comenta, compartilha. Cara, você chegou até aqui, não vai dar essa brecha de não ter feito, né? Já compartilha e ajude, porque anunciar o evangelho não é escolha. É missão. Então, valeu, muito obrigado. Até o próximo. Tamo junto. Valeu. Obrigado, gente. Valeu.